pessoal, voltamos com mais uma aula e o nosso tema hoje vai ser um pouquinho sobre a metalurgia das sociedades africanas. Então acompanha comigo aqui a leitura do livro didático e a explicação. Vamos lá então. Os seres humanos desenvolveram as primeiras técnicas de fundição há cerca de 6.000 anos. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, que podia ser extraído da natureza com certa facilidade. Posteriormente, adicionando ao cobre outro metal, que era o estanho, foi possível produzir o bronze, uma liga metálica muito mais resistente do que o cobre. Então, lá desde a pré-história, né, nós temos o homem já desenvolvendo a metalurgia, né, e aí ele foi se arranjando e misturando esses metais e atingindo aí, então, né, criando novos tipos de metais para fazer outras coisas, né. Da mesma maneira que outros povos, os africanos dominaram técnicas de fundição de metais. Acredita-se que no continente africano, a metalurgia do cobre e do bronze tenha se desenvolvido inicialmente no Egito, por volta do ano 3.500 a.C. Então, ou seja, né, esses povos, há milhares e milhares de anos antes de Cristo, já tinham esse contato com a metalurgia, né, principalmente lá na pré-história. A metalurgia também se desenvolveu em várias outras regiões da África, como na região do Reino do Benin, que a gente já falou aqui na nossa aula. Por exemplo, a metalurgia já era utilizada por volta do ano 1000 a.C. A metalurgia do ferro foi a que mais se proliferou na África, graças à relativa abundância desse metal e por ser mais duro e resistente do que o cobre e o bronze. Então, ou seja, né, nós vamos ter aqui o ferro como sendo aí um dos metais mais resistentes e um dos mais utilizados também mundo afora, né? Com o ferro, os africanos puderam fabricar ferramentas mais fortes, como machados, enxadas, foices e facões. Também melhoraram seus armamentos, aumentando a capacidade bélica dos exércitos, o que dava mais poder aos chefes africanos. Então, ou seja, né, com todo esse entendimento de metais, eles puderam criar produtos, né, objetos muito mais resistentes para serem utilizados como armas. Logo que foram descobertas e dominadas, as técnicas de fundição do ferro se disseminaram, né, se espalharam por todo o continente africano e aí foi se espalhando pelo mundo todo, né? Aqui nessa primeira imagem nós vamos ter um machado cerimonial do faraó egípcio Amoses, né? E para a fabricação, os artesãos egípcios utilizaram lâminas de cobre. Ele é todo trabalhado aqui, né? E ele também provavelmente deve ser um pouco mais pesado também. Aqui abaixo nós vamos ter um bracelete de ouro da Candace, né, que foi encontrado no Sudão no século I a.C. E aqui do lado nós vamos ter uma espada, né, de um Obá do Benin. Sua lâmina foi confeccionada com ferro forjado no século XVI. Continuando aqui então, ainda falando um pouquinho sobre a metalurgia, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do ferreiro africano, né? Nós sabemos aí que o ferreiro é aquela pessoa que possui, né, as habilidades para lidar com ferro. Nas sociedades africanas, os metais não se relacionam apenas às necessidades materiais, pois estão ligados a aspectos simbólicos, religiosos e culturais. Então, ó, bastante importante já entender isso de primeira, né? A atividade do ferreiro, ela é comparada à magia, o que lhe dá prestígio e também faz com que seja temido. Então, se você soubesse lidar com o ferro nessas épocas, você era considerado um ser especial e também um ser que tivesse, né, que você tivesse medo. Ainda hoje, muitos ferreiros da África Ocidental vivem em aldeias e empregam as técnicas tradicionais da metalurgia do ferro. Essas técnicas são transmitidas de pai para filho e, desse modo, costumam ficar no interior da comunidade a que pertencem. Então, a respeito disso, né, vamos ver como que se dá aqui a vida de um ferreiro na África, né? O ferreiro vive ainda hoje nas aldeias da África do Oeste e tem importante papel social, diferente do ferreiro europeu. Na Europa,
Um ferreiro é alguém especializado em trabalhar e consertar objetos de ferro, com o auxílio da bigorna, do martelo ou de outros instrumentos. Na África tradicional, o termo ferreiro é como um recipiente, no qual podemos também colocar outras palavras, como ourives, escultor de máscara, construtor de canoas. Então, aqui, essa função de ferreiro na África, ela ganha um novo significado, diferente do que nós conhecemos. Nas sociedades africanas, o ferreiro pertence a uma casta que é muito respeitada porque seus membros são considerados detentores do saber e praticantes da magia. Eles só se casam com mulheres da sua casta, ou seja, da sua classe social. Também a mulher do ferreiro desempenha na sociedade africana tradicional um papel definido. Ela é a oleira da comunidade, fabricando recipientes cerâmicos. As funções do ferreiro são transmitidas de pai para filho e suas crianças começam logo a desempenhar as funções de aprendizes. A oficina é um assunto de família que provém de outros clãs familiares, não pode entrar ali, nem nunca poderá tornar-se ferreiro. Então, ou seja, né, é algo passado aí entre as famílias, cada um com a sua tradição. Falando um pouquinho agora da metalurgia africana no Brasil, né, qual que é a influência que nós vamos ter aqui? A tradição da metalurgia africana chegou ao Brasil ainda no período colonial, junto com os africanos que vieram para cá para serem aí escravizados. No Brasil, os escravizados de origem banto, especialista na fundição do ferro, eram procurados pelos senhores de engenho para a fabricação de ferramentas em geral que necessitam ser constantemente trocadas em virtude do desgaste provocado pelo uso. Além disso, os conhecimentos metalúrgicos dos africanos colaboraram para a fabricação de ferramentas para a agricultura, como enxadas e machados, e de instrumentos próprios para o trabalho de artesãos, como o enxó, que é uma ferramenta utilizada para dar acabamento a peças de madeira, certo? Então, aqui nós vamos ter uma imagem, né? Não dos ferreiros no Brasil, mas africanos, né? Aqui nós vamos ter um ferreiro, né, que martela um objeto de ferro incandescente sobre uma bigorna para atingir o formato e o acabamento desejado. Essa é uma imagem aqui do Sudão em 2010, certo? E por hoje a nossa aula é só. Nos vemos aí na nossa próxima aula, onde nós faremos exercícios, ok? Então, tchau e até lá!